Hoje nós vamos ter uma introdução sobre eletrônica em geral. Vamos falar da tecnologia dos semicondutores, que é a matéria-prima para a eletrônica, e terminar a aula de hoje com o diodo semicondutor, né? Ou uma introdução ao diodo, que a gente vai estudar muito melhor na aula que vem, tá? Vamos a essa introdução. Em primeiro lugar, vamos lá. A eletrônica, como muita gente sabe, é um ramo da eletricidade que envolve componentes eletrônicos, envolve eletrônica digital, telecomunicações, envolve muitas coisas. Mas para tudo isso acontecer, a gente precisa de componentes eletrônicos mesmos. E essa matéria que a gente vai estudar essencialmente, ela estuda como é que a gente constrói, como é que a gente compreende e como funcionam os componentes eletrônicos, né? Dessa forma, a gente vai focar um pouquinho em cima do que a gente entende por componentes eletrônicos nessa disciplina. E vamos estudar, evidentemente, um comportamento desses componentes, tá? Para que vocês possam aprender como eles funcionam e como eles interagem com outros componentes, para que a gente possa obter, né, alguns fins que a gente deseja, tá bom? Então, o que acontece? Tudo começa com a questão da eletricidade, né, que é fundamental tanto para a eletrotécnica quanto para a eletrônica. A eletricidade, ela faz parte da tecnologia inevitavelmente, e na eletrônica é óbvio que ela não é diferente. A gente começa falando sobre a condução de eletricidade, por quê? Porque a eletrônica está diretamente relacionada a isso. O que a gente entende por materiais condutores são, em geral, materiais metálicos, né? Alguns materiais diferentes de metais também são condutores, mas principalmente os materiais metálicos são o que a gente mais conhece e entende como um material condutor. Para ser mais criterioso, a gente deveria falar que isso é um material bom condutor, né? Então a gente está falando de bons condutores. Porque não existe um condutor perfeito. Existem supercondutores que já estão sendo estudados. Os supercondutores se aproximam muito de condutores perfeitos, mas esses supercondutores não são fáceis de serem desenvolvidos, né? Eles têm que trabalhar em temperaturas muito baixas, condições que ainda estão em laboratório, ainda estão em fase de estudo. Mas já existem supercondutores conhecidos, é uma dica de pesquisa para vocês, tá? Mas, em geral, nós trabalhamos ainda com bons condutores, que incluem principalmente o cobre, tá? É um material fundamental. Mas outros materiais são usados como bons condutores muito na eletrônica, né? Como, por exemplo, o ouro, né? O ouro é muito utilizado em diversos componentes eletrônicos como um bom condutor. Da mesma forma que existem bons condutores, existem materiais isolantes. E os materiais isolantes, a rigor, eles não deveriam ser chamados isolantes, mas sim deveriam ser chamados de maus condutores, né? Eles não são bons condutores, né? Eles são maus. Por que a gente não diria que eles são isolantes? Porque a ideia de isolante dá a entender que é um material que isola completamente a eletricidade, mas o material que isola completamente a eletricidade também não é conhecido. Em algum ponto, um material que não conduz bem a eletricidade, como por exemplo a borracha, em algum ponto a eletricidade é muito alta para a borracha e a borracha pode vir a ceder, né? Ela pode vir a se danificar, pode vir a queimar, pode vir a ser percorrida por uma corrente elétrica. O ar, por exemplo, é um material mau condutor de eletricidade, é um muito mau condutor de eletricidade. Mas se nós tivermos um nível muito alto de tensão elétrica, a gente consegue estabelecer eletricidade no meio do ar. Da mesma forma, a gente consegue estabelecer eletricidade no meio da borracha, no meio do vidro, no meio da mica, da porcelana, mas em geral são níveis muito altos de eletricidade, né? No ar, a gente consegue estabelecer eletricidade, a gente vê isso quando acontecem os raios, né? Nesse momento, o nível de eletricidade é intenso, né? A tensão elétrica entre o céu e a terra é muito alta e a gente começa a fazer o ar se tornar condutor, tá? Mas como a gente só consegue estabelecer corrente elétrica nesses materiais em níveis muito altos de eletricidade, a gente diz que eles são maus condutores, tá? Eles não conduzem bem a eletricidade, não é nem um pouco fácil
de fazer a eletricidade percorrer estes materiais. Em geral, a gente chama eles também de isolantes, mas mau condutor é um termo mais apropriado. E no meio termo, nós temos os semicondutores. E esse camarada semicondutor é o elemento principal da eletrônica, né? Como sugere o nome, ele não é nem um mau condutor, nem um bom condutor. Ele é um semicondutor, ele está no meio termo dos dois extremos, tá? Que tipo de material poderia ser semicondutor? Nem tão bom, nem tão mau condutor. O semicondutor muito utilizado é o silício. O silício é matéria-prima para os componentes eletrônicos, ele é um semicondutor. Mas ele não é o único, né? Também a gente pode utilizar o germânio e o arseneto de galho como materiais semicondutores. Tá? Existem outros materiais, mas esses três aqui são muito populares e são muito utilizados. Tá? O silício, principalmente. Beleza? E a gente precisa tentar dar uma definição um pouquinho melhor do que é o material mau, bom e isolante e semicondutor no que diz respeito à eletricidade. O que seria um material bom condutor de eletricidade? O material bom condutor de eletricidade, a gente pode tentar definir ele como um bom condutor se ele, na sua estrutura atômica, né, isso aqui, por exemplo, é um átomo de cobre, se na sua estrutura atômica a última órbita, a última camada de elétrons for um único elétron, por exemplo, né, se você reparar nessa última órbita aqui, né, do que percorre o átomo, a gente só tem um elétron nessa última órbita. Esse um elétron define o material como um bom condutor, tá? Então, se o material for um átomo ou for composto de uma molécula com pouquíssimos elétrons, de preferência um elétron na sua última camada, última órbita, né? Nós estamos usando o modelo de Bohr para desenhar esse átomo aqui. Se na última camada nós tivermos um elétron, ele é um bom condutor. Já já a gente vai ver o porquê disso. Agora, os materiais mal condutores, né, ou isolantes, eles possuem muitos elétrons nessa última camada, né? Ou até chamada na química de camada de valência, muitas vezes. Aqui a gente tem a última camada de um átomo de cloro e nessa última camada nós temos 7 elétrons. 7 é muito? É. Nós temos uma regra, um comportamento na natureza, né, em que, em geral, a gente só consegue alocar 8 elétrons nessa última camada de um átomo, né? Então, se 8 elétrons é o máximo que dá para alocar, 7 elétrons é muito, né? E o átomo de cloro tem esses 7 elétrons. Por isso o cloro não é um bom condutor de eletricidade. Ele tem muitos elétrons na última camada, tá bom? E o material semicondutor, evidentemente, ele não tem nem tão pouco, nem muitos elétrons na última camada. Aqui está a última camada de um átomo de silício e esse átomo de silício tem 1, 2, 3, 4 elétrons nessa última camada. Portanto, 4 elétrons vai ser um número importante para nós definirmos o material semicondutor. O silício tem 4 elétrons, o germânio tem 4 elétrons e o composto arseneto de galho ele também tem 4 elétrons. Tá? Todos eles são semicondutores quimicamente porque eles têm 4 elétrons na última camada, a camada de valência dos seus átomos. Tá bom? Vamos definir dessa forma. Por quê? Porque para que a gente possa fazer eletricidade acontecer, né, para que a eletricidade exista, a gente precisa mover os elétrons, né? A gente precisa fazer com que os elétrons andem, né? Então aqui a gente tem um átomo qualquer e esse átomo tem aqui na sua última camada, na sua última órbita, ele tem 6 elétrons. Para que a gente possa fazer um elétron desse se mover, por exemplo esse aqui, nós precisamos fornecer energia para ele, né? Ou seja, para que esse elétron possa sair do lugar, ele precisa receber energia. Essa energia pode ser luz, pode ser calor ou pode ser eletricidade também. Se esse elétron receber energia, ele consegue sair, escapar do átomo e ele se torna um elétron livre, né? Ele fugiu do átomo, ele não está mais preso ao átomo e está livre para se mover. Esse elétron que está livre para se mover, ele pode ir em qualquer direção, ele pode se mover ao longo de um material, se mover numa estrutura sólida,
ele pode se movimentar livremente. Por isso que a gente fala que ele é um elétron livre. E esse elétron livre a gente vai usar para fazer eletricidade. É com ele que a eletricidade vai acontecer. Agora, esse elétron livre ele só conseguiu ser criado porque a gente conseguiu tirar ele do átomo, né? Esse elétron estava preso aqui dentro do átomo, tá? E se a gente fornecer luz, por exemplo, calor, eletricidade, se a gente fornecer energia, se a gente fornecer alguma forma de energia para esse elétron, a gente consegue fazer ele se desprender do átomo e ficar livre para se movimentar e, por exemplo, fazer eletricidade para nós, tá? É claro que quando esse elétron sai, quando ele deixa o átomo, ele deixa um vazio aqui, né? Ele fica esse buraco aqui que a gente chama de lacuna, né? Então esse vazio que ficou devido à saída do elétron, a gente chama ele de lacuna, né? Ou buraco também, muitos autores na literatura chamam de buraco. Esse buraco, essa lacuna, nada mais é do que uma vaga, né? Ou seja, se vier um outro elétron livre que está vagando no espaço e ele se movimentar em direção ao átomo, ele pode acabar caindo nessa lacuna e se prender ao átomo. Da mesma forma que esse elétron livre saiu do átomo por causa de uma fonte de energia, um elétron livre pode se movimentar por algum motivo e acabar entrando, né, aqui no átomo, no lugar desse que saiu, né, e preenchendo de novo essa última camada do nosso átomo que a gente está supondo aqui, tá bom? Por isso que a gente considera o material condutor, bom condutor, mau condutor e semicondutor na sua estrutura química, porque dependendo da quantidade de elétrons que existem na última camada, vai ser mais fácil ou mais difícil remover esse elétron, né? Pensa comigo, vamos tentar voltar aqui o slide. Deixa eu apagar tudo. Aqui nesse átomo de cobre nós só temos um elétron na última camada. Isso quer dizer que o núcleo do átomo, para manter esse elétron preso ao átomo, ele gasta uma energia para manter esse elétron. Só que é apenas um elétron, né? E esse único elétron aqui, ele não vai demandar muita energia, muita força do núcleo atômico. Isso quer dizer que aqui nós temos pouca energia que mantém esse elétron preso, tá? Esse elétron é preso no átomo por pouca energia, porque ele é um elétron que está sozinho e está muito distante do átomo, né? A gente gosta muito de usar o sistema planetário para exemplificar isso, né? Nesse caso, cai bem, não é um exemplo muito atual, né? Não é muito bom dar esse exemplo, mas isso funciona para que a gente possa entender o que está acontecendo. É como se isso aqui fosse o Sol e esse aqui fosse um planeta muito distante do Sol. Então a atração que vai existir desse planeta para o Sol é uma atração muito fraca, porque ele está muito distante do núcleo, né? Está muito distante do Sol, e para manter esse planeta aqui, o núcleo não precisa gastar muita energia. Então ele está mantido aqui no átomo por uma energia pequena, tá? Então vamos considerar uma quantidade pequena de energia. Agora no material isolante, o núcleo, para ele manter esses últimos elétrons aqui, então a gente tem um elétron aqui, um elétron aqui, um elétron aqui, a gente tem todos esses 7 elétrons, e para que o núcleo mantenha todos esses elétrons estáveis, todos esses elétrons presos, ele precisa exercer uma forte energia, uma forte força sobre essa última camada. Então a força que o núcleo faz para poder manter todos esses últimos elétrons é muito intensa. Isso quer dizer que esses elétrons estão presos com uma energia muito intensa para o núcleo. Então a gente pode considerar que eles estão presos com uma energia consideravelmente grande, para que o núcleo consiga manter todos esses elétrons ao seu redor, né, esses últimos elétrons. Só daqui já dá para perceber um fator importante do porquê esse material é bom condutor e do porquê esse material ele não é bom condutor. Se a gente parar para pensar, como esse último elétron aqui está preso por pouca energia, é mais fácil fazer com que esse elétron saia do que com que qualquer um desses elétrons que estão aqui no material isolante saia. Como esse elétron está mantido por uma energia muito intensa, a gente precisaria de muita energia para arrancar ele daqui. Então é mais difícil tirar esse elétron de um material isolante do que tirar esse elétron de um material
condutor. Por isso que a gente diz que esse material é condutor, porque é bem fácil, a gente gasta pouca energia, bem pouquinha energia para tirar o elétron. É fácil tirar o elétron de um material condutor. E é muito difícil tirar um elétron de um material isolante. Então é muito difícil fazer eletricidade com um material isolante. A gente precisa de muita energia para poder fazer eletricidade com um material isolante, tá? E já no material semicondutor, a força ela é intermediária, né? Então a gente não precisa nem de tão pouca, nem de muita energia, tá bom? Por isso que ele é um material semicondutor, tá? E aqui por isso que a gente tem esse exemplo. Se a gente conseguir fornecer energia suficiente, esse elétron sai do átomo, se torna livre e deixa uma vaga para um elétron que possa vir de fora ocupar essa vaga, tá? E com isso a gente pode fazer eletricidade. O que é eletricidade? São esses elétrons em movimento. Se a gente conseguir movimentar esses elétrons toda vez, a gente consegue produzir eletricidade. Tá bom? Vamos lá. Os elétrons que estão no material, a gente considerou átomos, né? Agora vamos tentar considerar o que acontece numa escala um pouquinho maior. Né? Pensa que isso aqui é um pedaço de um fio condutor, né? Então imagina que isso aqui é um fio de cobre, esse que está em azul claro, é um fio de cobre, um trecho de fio de cobre. Num fio de cobre existem vários elétrons livres, né? Se esse elétron livre tiver uma temperatura ambiente, por exemplo, tiver 25 graus, só a temperatura ambiente já é capaz de produzir elétrons livres num fio de cobre. Porque lembra, se a gente fornecer calor a um átomo, a gente consegue arrancar o elétron dele. Um fio de cobre tem vários átomos de cobre. A temperatura ambiente já é calor suficiente no fio de cobre para fazer com que os átomos de cobre comecem a soltar elétrons. Então só a temperatura ambiente já vai criar vários elétrons livres num fio de cobre. Só que esses elétrons livres vão estar espalhados em todas as direções, porque lembra, eu comentei, um elétron pode sair para cá, um elétron pode sair para cá, um elétron pode sair para cá, um para outra direção, um para lá. E essa movimentação dos elétrons é totalmente arbitrária, né? É uma coisa muito caótica. Os elétrons estão se movendo em todas as direções. E isso não significa nada, né? Porque se tem elétron indo para cá, para lá, para todos os lugares, a gente na prática não tem elétron indo para lugar nenhum. E isso quer dizer que esse fio ele não tem uma corrente elétrica, né? Ele não tem um fluxo organizado de elétrons. Tá? Então, nesse caso, a gente só tem elétrons livres, suspensos, digamos assim, no material. Agora, se a gente conseguir estabelecer uma organização para o movimento de elétrons, a gente consegue criar eletricidade. Por exemplo, se a gente aplicar potenciais elétricos, né? Se a gente aplicar uma tensão nesse trecho de fio, né? Se você pegar o polo positivo de uma pilha, né? Vamos supor uma pilha alcalina aqui, né? Isso aqui é uma pilha. Se você pegar o lado positivo e conectar nessa extremidade do fio e o lado negativo da pilha nessa outra extremidade, a gente vai ter uma força de atração e repulsão elétrica. Né? O que vai acontecer? O elétron em si, ele tem carga negativa. Então esse elétron, que tem carga negativa por natureza, vai ser atraído para o polo positivo da pilha. Tá? E, é claro, a pilha está conectando um potencial negativo aqui. O elétron tem carga negativa. Eles vão se repelir, então o elétron vai tender a ir também na direção oposta. Isso quer dizer o quê? Que o lado negativo da pilha empurra os elétrons nessa direção e o lado positivo da pilha atrai os elétrons nessa direção. Então, todos os elétrons que antes estavam suspensos, agora eles têm um movimento ordenado graças a essa fonte de eletricidade que estabelece uma tensão e graças a essa tensão a gente tem um movimento dos elétrons e esse movimento ele é chamado de corrente elétrica. A gente usa a letra I para falar corrente elétrica porque vem do francês intensité, tá bom? Essa corrente elétrica estabelecida, portanto, é a eletricidade que a gente deseja, tá? Este é o movimento ordenado dos elétrons devido à presença de um potencial elétrico. Potencial elétrico é essa tensão que a pilha está colocando no material, tá bom? Esse é o objetivo, né, esse é o objetivo de colocar os elétrons livres e poder movimentá-los, né? E esses elétrons eles só estão livres e eles só podem se movimentar
porque esse é um material condutor. E esse material condutor tem vários elétrons livres, porque é fácil tirar. Se esse fio fosse feito de material isolante, a gente não teria esses elétrons suspensos, esses elétrons livres, né? A gente não conseguiria colocar vários elétrons soltos no material para poder estabelecer uma corrente elétrica, né? Isso não ia conseguir ser fácil, porque não é fácil ter elétrons livres em materiais mal condutores, tá bom? Vamos dar prosseguimento. Com isso, a gente consegue avançar para o pensamento dos semicondutores, né? Vamos tentar analisar tudo, só que do ponto de vista dos materiais que nem são tão bons e nem são tão mal condutores. O que acontece? Como a gente está lidando com não um átomo em si, né, mas vários átomos alocados, né, juntos, imaginem aqui um cristal ou uma pedra somente feita de silício. Né, isso aqui é uma aparência de um cristal de silício, mas o que você tem que ter em mente é que esse material, essa pedra, a estrutura atômica dele é composta apenas de silício. Não existe nenhum outro átomo que não seja silício nessa pedra. Essa pedra é um cristal, né? Uma estrutura cristalina. Só existem átomos de silício aqui. Uma estrutura cristalina de silício, ela consegue ser fabricada artificialmente, né? Na indústria, ela consegue produzir um cristal de silício. A indústria consegue pegar o silício bruto, ou seja, o silício misturado com vários outros átomos e substâncias. A indústria consegue separar só o silício, extrair o silício dessas misturas e depois montar uma pedra só de silício, né? Então, a indústria consegue cristalizar o silício, né? Fazer um processo de cristalização, tá bom? Então vamos considerar então um material, uma estrutura que só tem silício para a gente poder analisar. Lembra que o silício é um material semicondutor. O silício só possui 4 elétrons na última camada, tá bom? Depois que a gente tem o silício puro, né, isso aqui seria um cristal de silício amassado, né, digamos assim, em formato de pizza. Esse é o silício puro. A gente consegue fazer uma pequena alteração intencional no silício para que a gente possa obter algumas propriedades, né? Então a gente pega o silício normal e transforma nesse wafer aqui, né, nessa outra pizza, só que essa outra pizza está colorida porque a gente inseriu intencionalmente nesse cristal puro de silício algumas outras substâncias, alguns outros átomos, para que a gente possa ter um efeito desejado. Que efeito é esse? A gente tem dois tipos de efeito, né? O efeito tipo N, tá? Que é o que a gente vai ver agora, e a gente tem um outro efeito mais à frente, que é o efeito tipo P. Vamos dar uma olhada primeiro no efeito tipo N. O que seria o efeito tipo N? Ou melhor, a dopagem do tipo N, né? Dopar significa adicionar alguma impureza, né? Isso é dopar alguma pessoa. O exame antidoping tenta detectar uma impureza no corpo de alguém, né? Então, dopar é a ideia de colocar alguma impureza. Lembra, o cristal é uma estrutura pura. E aí você vai adicionar alguma coisa, ou seja, você vai adicionar uma impureza nesse material. O que seria a dopagem do tipo N? A dopagem do tipo N quer inserir uma impureza que tenha 5 elétrons na última camada. Por exemplo, temos aqui o silício. Isso aqui é um átomo de silício. O átomo de silício tem 1, 2, 3, 4 elétrons na última camada, tá? E o átomo de fósforo está aqui, ó. O átomo de fósforo tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons na última camada. A gente vai adicionar o fósforo na rede de cristal de silício. Então lembra que a gente tinha aquela rede só de silício, né? Era só silício. A gente, através de um processo industrial, conseguiu adicionar um átomo de fósforo nesse cristal. Isso acontece como, né? Na prática, a indústria ela funde esse silício, né? E depois adiciona o fósforo para uma estrutura fundida de silício, depois volta a solidificar a estrutura e quando a estrutura se torna sólida novamente, o átomo de fósforo vai estar lá, né? Porque ele foi adicionado na estrutura de silício.
Só que o único problema de adicionar fósforo a uma rede que só tenha silício é que o silício, ele como só tem 4 elétrons, ele só consegue estabelecer 4 ligações com os átomos ao seu redor. Por exemplo, a gente tem esse silício aqui, ó. Vamos analisar. Esse silício tem 1, 2, 3, 4 elétrons na última camada. Ele tem 4. Esses 4 só conseguem estabelecer uma ligação 1 a 1 com outros elétrons. Então, por exemplo, esse primeiro átomo aqui, esse primeiro elétron, ele se conecta a um elétron do silício que está ao lado. Esse elétron que está aqui se conecta a um elétron que está no átomo de fósforo abaixo. Esse elétron que está aqui no silício se conecta a um elétron que está do outro lado do silício, no silício adjacente. Esse outro elétron que está aqui em cima vai se conectar com o silício que está mais acima, um elétron, e por aí vai. Todos os átomos de silício só estabelecem 4 ligações, que são essas marcas em amarelo, né? São as ligações que o silício faz. E como a gente está fazendo ligações sempre de 4 em 4 ligações para cada átomo, o fósforo, que tem 5 elétrons na última camada, por isso que ele é pentavalente, né? Penta de 5, o fósforo que tem 5 elétrons na última camada, ele vai ter que fazer 4 ligações, porque ao lado dele a gente só tem silício. Então esse fósforo está aqui, ó, um elétron dele da última camada se conecta com o átomo de silício do lado. Um elétron de baixo da última camada se conecta com o silício abaixo. Esse outro elétron com o silício ao lado, esse outro elétron com o silício acima. E como o átomo de fósforo tem 5 elétrons, tem um elétron que sobra conexão. Tem um elétron que vai ficar desconectado da rede. Isso significa que esse elétron ele não tem nenhuma ligação com nenhum outro átomo. Esse elétron a gente pode considerar um elétron livre. Por quê? Dos 5 elétrons que estão aqui no fósforo, qual vai ser o mais fácil de remover aplicando energia? Esses elétrons que estão amarrados na ligação? Não. Esse elétron que não tem nenhuma conexão com ninguém, ele vai ser o mais fácil de ser removido. Portanto, a gente pode considerá-lo um elétron livre. Isso quer dizer que, no cristal de silício, se eu adicionar um átomo de fósforo, eu consigo criar um elétron livre. Então, se você tiver uma rede inteira de silício, só silício, mais nada. Se você adicionar um átomo de fósforo, você cria um elétron livre. Se você adicionar 5 átomos de fósforo, você cria 5 elétrons livres. Se você acrescentar milhões e milhões de átomos de fósforo, você cria milhões e milhões de elétrons livres. Então, numa rede, num cristal de silício, né, nesse wafer de silício aqui, se você adicionar vários átomos de fósforo nesse wafer, o que você vai fazer? Você vai tornar esse silício, que era silício puro, numa estrutura que tenha silício com fósforo. E cada fósforo vai dar um elétron livre. Isso quer dizer que nessa estrutura nós vamos ter vários elétrons livres. Vários elétrons livres nessa estrutura dopada, tá? Cada elétron livre, como é fácil de tirar, né? Como esse elétron livre é mais fácil de ser removido. Deixa eu apagar tudo aqui. Como é mais fácil de ser removido. E cada elétron tem carga negativa, a gente pode considerar que se eu coloquei 5 milhões de elétrons, eu vou ter 5 milhões de átomos de fósforo, eu vou ter 5 milhões de elétrons livres. Então, essa placa aqui que eu coloquei fósforo, né, essa placa de silício com fósforo, é importante salientar que a maioria é silício, mas eu adicionei uma porção de fósforo. Essa placa aqui, esse wafer, ele tem um monte de elétrons livres e os elétrons têm cargas negativas graças a essa dopagem do tipo N, tá bom? Eu consigo criar na rede de silício um monte de elétron livre, tá? Um elétron livre para cada átomo de fósforo. Então, se eu colocar 10 milhões de átomos de fósforo, eu vou conseguir criar aqui 10 milhões de elétrons livres, tá bom? Então, a gente tem uma pizza aqui recheada de elétrons livres, tá? Isso é importante. Então, no fundo, a dopagem do tipo N cria um material de silício
Então, ó, vou colocar aqui, ó. Imagina que é uma pedrinha de silício e essa pedrinha tem um monte de carga negativa, tem um monte de elétrons negativos voando livremente por esse material de silício, tá? A dopagem do tipo P, ela tem o mesmo efeito, só que ao invés de um material com 5 elétrons na última camada, a gente vai usar um material com 1, 2, 3 elétrons na última camada, um material trivalente. Então está aqui a minha rede de silício e dessa vez eu vou adicionar o boro. O boro, ele só tem 3 elétrons. Como a gente sempre vai fazer de 4 em 4 ligações, o boro tem 3 elétrons, esse elétron aqui se liga com o de baixo, esse elétron vai se ligar com o silício ao lado, esse elétron se liga com o silício acima, e aqui o boro não tem elétron. Vai ficar faltando um elétron para esse átomo de boro. Isso quer dizer que ao invés de criar um elétron sobrando, igual a dopagem do tipo N cria um elétron sobrando, a dopagem do tipo P cria um elétron faltando, ou seja, cria um buraco, cria uma lacuna. A lacuna é o que a dopagem do tipo P cria. Se eu coloquei um átomo de boro, eu criei uma lacuna. Se eu colocar 2 átomos de boro, eu vou criar 2 lacunas. Se eu colocar milhões de átomos de boro, eu vou criar milhões de lacunas. Qual o objetivo dessa lacuna? O objetivo é o seguinte: se vier um elétron vagando pelo espaço e por acaso esse elétron cair aqui, ele completa a nossa conexão aqui e tudo, e a vida que segue. Ou seja, um elétron livre, ele é capaz de entrar naquela rede, ele é capaz de entrar nessa lacuna, tá? Por isso que essa lacuna é importante, porque essa lacuna pode capturar um elétron livre. Esse elétron livre aqui, ele pode entrar para essa lacuna e ser capturado por ela, tá? Isso quer dizer que o objetivo final de uma dopagem do tipo P é pegar um material de silício, né? Imagina aquela pedrinha de silício, um tijolinho de silício, e adicionar um monte de átomos de boro. Para cada átomo de boro eu vou criar uma lacuna, eu vou criar um buraco, né? Cada buraco pode capturar um elétron, então eu vou ter um monte de lacunas aqui, tá? Enquanto que na dopagem do tipo N eu quero criar um material de silício com elétrons livres, na dopagem do tipo P eu quero criar um material de silício com várias lacunas sobrando, com várias vagas para elétron. Então aqui eu tenho vários elétrons dentro do material de silício e aqui eu tenho várias lacunas dentro do material de silício. Qual a ideia de tudo isso? A ideia de tudo isso é juntar um material com outro. Quando a gente une, então tá aqui, ó, esse desenho representado aqui embaixo, tá? Esse primeiro desenho, esse primeiro quadrado aqui. Quando a gente une um material do tipo N, que tem vários elétrons, ou seja, tem várias cargas negativas flutuando nesse material. Quando a gente une um material do tipo N com um material do tipo P, que tem várias vagas, o que a gente espera que aconteça, né? O que a gente imagina que vai acontecer? A gente imagina que, se aqui tem elétrons e aqui tem vagas, eles vão migrar um para o outro, né? Vale ressaltar que eu estou falando de a gente está simplificando aqui o pensamento como se fosse um quadradinho, né? Então imagina que isso aqui é aquela pedra de silício, né? Essa pedra aqui, que o camarada moldou, né? Fez uma moldura, pode ser 2 discos, aqui eu estou considerando 2 quadradinhos, né? Então imagina que o cara fez um quadradinho de silício e juntou com outro quadradinho de silício. Só que um foi dopado do tipo N e um foi dopado do tipo P. Aí a gente vai ter esse efeito aqui, tá? Poderiam ser aquela mesma pizza, né? Pode ser essa pizza aqui, só que uma em cima da outra, né? Então você pegou uma pizza e colocou uma por cima da outra, tá? E aí vai gerar todo esse efeito. A gente só está analisando como se fosse um quadradinho. O que a gente espera que aconteça se aqui tem um monte de elétrons livres e aqui tem um monte de lacunas? Aqui o camarada desenha um maisinho, né? Tem um símbolo de um mais aqui. Se fosse uma lacuna seria melhor, mas o nome que ele está dando aqui, ó, free holes, seriam lacunas livres, né? Espaços livres, buracos livres, tá? Então isso, cada maisinho aqui seria uma lacuna. Porque como o elétron pode entrar numa lacuna, né? Então se isso aqui é uma lacuna, um elétron pode acabar entrando nela. Como o elétron tem carga negativa,
a gente pode considerar que essa lacuna tem carga positiva, porque um elétron pode ser capturado por essa lacuna, né? Um elétron pode vir para cá. Então, virtualmente, essa lacuna tem carga positiva, porque ela pode atrair um elétron e prender o elétron nela, tá bom? Então, muitos autores colocam o símbolozinho de mais. Qual o objetivo da gente ter um monte de elétrons de um lado e um monte de vaga para elétron do outro lado? O objetivo é juntar. Quando a gente junta, o fenômeno que vai acontecer é o seguinte, e aí eu quero que vocês entendam bem isso. Desse lado tem elétron, então eu vou colocar aqui 4 elétrons, tá? Os que estão mais próximos da borda do quadrado. E desse outro lado a gente tem vagas, a gente tem lacunas. Eu vou colocar aqui 4 vagas preenchendo, né, quase o espaço todo. Você imagina que é mais, mas vamos supor isso aqui. Nesse caso, a gente tem aqui, né, as que estão mais próximos da borda. O que a gente imagina que acontece? A gente imagina que acontece que, graças ao efeito da união, quando a gente junta um material com outro, a gente vai forçar esse elétron a entrar, né, a se juntar a essa lacuna. O efeito que a gente vai criar ali no meio do material é um monte de vagas com um elétron dentro. Então o elétron conseguiu entrar dentro da vaga graças a essa junção, né? Quando a gente juntou os dois materiais, do tipo N e do tipo P, a gente forçou esses elétrons a entrarem nessas primeiras vagas. E isso quer dizer que a gente ocupou essas vagas com elétrons, né? As vagas foram ocupadas. O que vai acontecer então com os elétrons que estiverem mais atrás e as vagas que estiverem mais atrás no nosso desenho? Vai acontecer o seguinte, o elétron que estiver aqui atrás desses que entraram nas vagas, eles não vão conseguir alcançar as vagas que sobraram lá do outro lado. Por quê? Porque para esse elétron que está aqui, deixa eu colocar em outra cor. Para esse elétron que está aqui ocupar essa vaga, ele vai precisar passar por cima desse elétron que já está aqui na frente dele. Ou ele vai ter que empurrá-lo, né, para que esse vá para a vaga da frente e esse aqui em questão possa ocupar a vaga que está aqui no primeiro. Só que isso não acontece espontaneamente, porque para que um elétron que esteja aqui atrás consiga atravessar outro, ele precisa receber energia. E de onde vem essa energia? Quem é que vai fornecer essa energia para ele? Ele vai fazer isso sozinho, espontaneamente? Evidentemente que não, né? As coisas não se movem sozinhas, elas precisam de energia. Isso quer dizer o quê? Que se ele não vai se mover sozinho, o sistema vai ficar parado. A gente vai ter as vagas preenchidas aqui no meio, ocupando espaço, vai continuar com um monte de elétron aqui, flutuando, e um monte de vaga do outro lado, esperando para ser preenchido. Essa região no meio, é o que está sendo representado aqui, ó, é chamada região de depleção, né? É depleção, ou camada de depleção. Depleção, se você procurar no dicionário, ela é o esgotamento, né? Ou seja, o esgotamento seria mais ou menos a ideia de que todas as vagas que estão aqui nessa região central, todas elas foram ocupadas, e isso não dá espaço para que os elétrons que estão atrás possam atravessar. Tá? Então, as vagas aqui foram esgotadas, acabou a vaga aqui no meio, e os elétrons não podem passar por essa região, por essa camada, porque essa camada forma uma barreira, forma um obstáculo, né, para esses elétrons que estão aqui atrás. Por isso que muitas pessoas chamam isso de barreira de potencial. Tá? Essa barreira existe porque existe uma união elétron-lacuna, né? Os elétrons entram nessas lacunas e formam essa barreira que impede com que os elétrons de trás possam avançar. No final, o que vai acontecer? No final, a gente vai ter ainda aquele mesmo sistema, né? Os elétrons de um lado, uma barreira aqui no meio e as lacunas do outro. Na prática nada mudou, né? A gente ainda tem os elétrons do lado P, do lado N, e as lacunas do lado P. Na prática nada mudou do que a gente queria na junção PN. A gente só tem uma explicação do porquê as coisas continuam no mesmo, cada uma no seu lado, né? Os elétrons de um lado e as lacunas de outro continuam nos mesmos lados, e o porquê é graças a essa camada de depleção no meio, tá? E o que acontece? Essa camada de depleção, então, ela como é um obstáculo,
a gente tem que ter algumas maneiras de vencer esse obstáculo. E aí entram as polarizações. A gente pode polarizar essa junção PN. Se a gente polarizar essa junção PN, a gente vai ter um efeito interessante. Então aqui, ó, esse quadrado aqui, esse primeiro quadrado, esse primeiro aqui, ele é aquele nosso material PN, né? Aquela junção PN. Então eu vou redesenhar aqui só para esclarecer. Só que esse é o lado P, né? Onde tem as vagas, né? O lado P onde tem as vagas, a gente pode considerar o lado positivo, talvez. Aqui é a barreira no meio. E aqui desse lado a gente tem o lado N, onde estão os elétrons com carga negativa. Então a junção PN. Beleza? Pode inverter os lados, mas pode ser NP, tanto faz. Vai acontecer a mesma coisa, né? É só tomar cuidado com os sentidos. Agora, a questão que está em jogo aqui é o que acontece se nessa situação, né, ou seja, eu tenho aqui uma camada, uma junção P com uma junção N, com uma barreira no meio, o que acontece se eu ligar esse sistema, esse quadrado, né, esse objeto, se eu ligar numa fonte de eletricidade? O que vai acontecer? E essa é a situação, né? A gente tem aqui, ó, o símbolo de uma fonte de eletricidade em que a gente está aplicando o lado positivo no lado P. Não, o positivo dessa fonte está vindo aqui no lado P. Então, se eu pegar o positivo de uma pilha, por exemplo, e ligar no lado P, o que vai acontecer? E, da mesma forma, o negativo dessa fonte, ó, ele está ligado aqui por baixo, ao lado N. Se eu pegar o negativo de uma pilha e ligar aqui no lado N, o que vai acontecer nesse sistema? Vai acontecer o seguinte: os elétrons têm carga negativa e os elétrons estão aqui do lado N, né? São representados por essas bolinhas aqui. Se eu colocar o potencial negativo da pilha nesse lado N, esse potencial negativo com as cargas negativas vão tender a se afastar. Como as cargas é que têm liberdade para se movimentar, os elétrons são livres, essa carga ela vai se aproximar do lado negativo da pilha ou vai se afastar? Essa carga ela vai se afastar da pilha. Todas essas cargas, né? Vamos considerar que todos esses elétrons aqui, eles vão se afastar da pilha. Todo mundo vai sair de perto da pilha. E todo mundo saindo de perto da pilha, eles vão ir em direção a que sistema? Eles vão em direção ao meio do material, eles vão em direção à barreira. Então eu vou colocar aqui, ó, de novo, aqui no nosso sisteminha. A barreira está aqui no meio. Eu tenho elétrons livres aqui. Coloquei o potencial negativo da pilha. O potencial negativo da pilha vai empurrar todos esses elétrons em direção à barreira. Então todo mundo aqui vai fluir em direção à barreira. O que isso quer dizer? Se todo mundo for em direção à barreira, essa barreira ela consegue resistir à eletricidade, né? Porque você tem que fornecer energia para o elétron para que o elétron possa passar pela barreira. Mas essa barreira ela tem um nível de resistência, né? Ou seja, se a gente der muita energia para esse elétron, ele vai ter força suficiente para passar a barreira, para atravessá-la, tá? Se a gente conseguir fornecer força suficiente para o elétron, ele ultrapassa a barreira. Então o elétron que estava aqui do lado N, ele consegue passar para o lado P. Não? Então ele ocupa aqui outra lacuninha. Então aquelas lacunas que ficaram atrás desocupadas, elas vão ser todas ocupadas agora, né, por novos elétrons que estão sendo empurrados para esse lado P. E o que acontece? Do lado P, a gente fez o que com a pilha? Né? A gente conectou o lado positivo da pilha nesse lado P. O positivo da pilha está aqui ainda, tá? E o elétron que acabou de chegar aqui, né, ele encontra desse lado P o positivo de uma pilha. O positivo da pilha, como tem carga oposta, né, é positivo e o elétron é negativo, o positivo da pilha vai atrair esse elétron na direção do positivo. Isso quer dizer que o elétron que acabou de chegar no lado P, ele vai ser atraído para o positivo da pilha, né? Tentando simplificar o sistema, tentando dar um exemplo aqui mais fácil, a gente tinha um elétron aqui parado, né? Porque não tinha movimento. Aí a gente colocou um negativo de uma pilha aqui e um positivo desse lado. O que aconteceu? Esse negativo empurrou o elétron atravessou a barreira,
e quando o elétron chega aqui no lado P, ele é atraído para o positivo da pilha. Isso faz com que os elétrons que estão aqui, todos eles atravessem a barreira, atravessem todo esse material, né? Eles conseguem passar por todo esse material. Na pilha, a pilha recombina esses elétrons, e os elétrons são injetados novamente no sistema. Isso faz com que o sistema seja sempre realimentado por elétrons, né? A pilha fica recolocando todos esses elétrons no sistema. Isso cria um circuito de eletricidade. Isso é uma corrente elétrica que está passando no nosso material, tá? Da mesma forma, se a gente inverter a polaridade desse sistema, ou seja, se do lado P, né, então vamos supor que esse é o lado P e esse é o lado N. Se do lado P eu colocar o negativo da fonte de uma pilha e do lado N o positivo, o que eu espero que aconteça? Né? É o que está acontecendo nesse sisteminha aqui. Ó. O negativo da fonte está vindo aqui no lado P e o positivo da fonte está vindo aqui no lado N. O que eu espero que aconteça se eu fizer um sistema desse tipo, né? Com positivo no N e negativo no P? O N tem vários elétrons livres. Os elétrons livres vão ser atraídos para o positivo da pilha. E o que acontece? Do outro lado, a pilha vai começar a fornecer elétrons para o nosso lado P. E lembra que o lado P, ó, olha o que está acontecendo. O lado P, ele tem um monte de vaga. Vagas e vagas e vagas e vagas. Eu vou começar a colocar, graças à presença da pilha, a pilha vai começar a colocar vagas, vai começar a colocar elétrons dentro dessas vagas. Então, um elétron que vem da pilha, ele atravessa o material, ocupa uma vaga. Um elétron que está na pilha, ele atravessa o material, ocupa outra vaga. Um elétron que está na pilha, atravessa o material, ocupa outra vaga. O próximo elétron vai ocupando a vaga, vai ocupando a vaga, vai ocupando a vaga. O que está acontecendo nesse sistema? A gente está enchendo todas as vagas. E lembra que a barreira, ela nada mais é do que um monte de vaga preenchida por elétron, né? Se a gente está preenchendo um monte de vagas com elétrons, a gente está formando uma nova barreira. Isso significa que o próximo elétron que vai vir, quando ele tentar entrar no material, o material já vai estar abarrotado de elétrons ocupando vagas. Já vão ter a barreira que ele vai ter que atravessar é muito intensa. Isso significa que esses elétrons vão começar a parar de atravessar o material e a gente não vai ter mais o movimento no meio do material. Isso significa que aqui, se a gente polarizar dessa forma, né? Se a gente ligar o nosso objeto na eletricidade dessa forma, com o negativo no lado P e o positivo do lado N, se a gente polarizar dessa forma, a gente só vai aumentar essa barreira que era pequenininha, a gente começa a aumentar a largura dela, aumentar a largura da barreira, aumentar a largura da barreira progressivamente. Então a barreira que era fácil de ser vencida, agora ela é praticamente impossível de ser vencida. O elétron que está aqui não vai conseguir atravessar essa barreira para chegar do outro lado. Isso não vai acontecer, tá? Na prática, simplificando tudo isso, o que vai acontecer no nosso sistema? Se esse é o lado P, vou colocar aqui um P, e esse é o lado N, se eu colocar o positivo da fonte no lado P e o negativo de uma fonte no lado N, eu vou conseguir estabelecer uma corrente elétrica que passa por dentro do material. Agora, se eu fizer o contrário, ou seja, se esse é o lado P e esse é o lado N, e eu colocar o negativo da pilha aqui e o positivo da pilha aqui, eu não consigo estabelecer uma corrente elétrica ao longo do material. Ele não passa, porque vai ter a criação de uma barreira, tá? Essa barreira, ela pode ser ligeiramente conhecida. Como assim? Se a barreira ela é uma barreira fininha, né? O que seria energia suficiente para vencer a barreira e conseguir passar por dentro dela, né? O que seria forte o suficiente para vencer essa barreira? A gente está falando, então, de uma tensão elétrica, ou seja, quantos volts eu precisaria para poder vencer uma barreira de um objeto daquele que é uma junção PN. Se aquela junção PN for, como a gente estudou aqui, né, desde o comecinho, feita com silício, se a junção PN for feita de silício, a gente vai precisar de uma tensão de
pelo menos, né, em média, 0,7 volts. Essa tensão ela não é um valor fixo, né, ou seja, não é sempre 0,7, mas a gente coloca uma média, né, em torno de 0,7, porque é um bom valor, né, para a gente poder calcular e tentar prever o que vai acontecer. Isso significa que, se você tiver uma junção PN e for tentar vencer essa barreira, quantos volts você precisa aplicar? A tua pilha teria que ter quantos volts para vencer essa barreira? Deixa eu tentar desenhar tudo aqui, ó. Vocês já viram que eu não sou bom de desenho, né? Claro. Se eu for tentar vencer uma junção PN, então eu tenho um material PN aqui, que é aquele objeto que a gente estudou. Aqui no meio eu tenho a barreira. Para eu poder colocar eletricidade no meio desse material, para eu estabelecer eletricidade aqui no meio, eu preciso pegar uma pilha, uma fonte de eletricidade. O positivo dessa pilha eu preciso ligar no lado P e o negativo dessa pilha eu preciso ligar no lado N. Aí eu vou estabelecer uma corrente elétrica. Só que essa pilha ela tem que ter quantos volts? Qual é a tensão mínima que essa pilha tem que ter para conseguir vencer essa barreira? Fornecer energia suficiente para que o elétron que está aqui consiga atravessar o material, voltar para a pilha e voltar para o material e ficar fazendo um circuito elétrico aqui. Quantos volts seriam necessários? Para o silício, a gente coloca em média 0,7, tá bom? Mas como eu disse lá no começo, um material eletrônico, não semicondutor, ele pode ser feito não só de silício, mas ele pode ser feito de germânio. Se o material for feito com germânio, essa tensão mínima necessária é de 0,3 volts. 0,3 volts é suficiente para poder vencer. Então essa pilha poderia ser de 0,3 volts se esse material fosse feito com germânio, tá bom? Isso quer dizer que com germânio a barreira é um pouquinho mais fácil de vencer, de fato. Se o semicondutor aqui, né, se a matéria-prima para fazer esse objeto for o arseneto de galho, a tensão mínima necessária é 1,2 volts em média, tá bom? Lembrando, são valores médios. Isso significa que essa pilha teria que ter pelo menos 1,2 volts para conseguir vencer aquela barreira pequenininha, tá? Isso seria suficiente. Isso quer dizer que a barreira do arseneto de galho é um pouquinho mais resistente à eletricidade, tá? Mas se você pensar bem, todos esses valores aqui são valores pequenos, né? Uma pilha ela tem 1,5 volt e uma pilha ela é suficiente para vencer esses 3 níveis, né? Qualquer que seja o material. Geralmente nas nossas aulas a gente vai sempre tratar do silício, então vocês sempre vão ouvir falar desse tal de 0,7 volts, tá? Toda hora que a gente for analisar o material, a gente vai trabalhar com esse nível de 0,7 volts, tá bom? Toda essa aula foi para que a gente possa introduzir o que tem por dentro do diodo semicondutor, né? Isso aqui é um diodo, né, com uma cápsula de vidro, e aqui dentro a gente tem o material de junção PN. É um formato de disco, né, como se fosse uma pequena moeda, tá? Mas tudo isso, o que está aqui dentro é exatamente tudo isso que a gente estudou. E para que a gente possa analisar esse componente, é importante saber o que tem dentro, porque na verdade toda a eletrônica ela pode ser estudada como se fosse a partir de vários diodos combinados, né? A gente vai poder fazer uma pequena aproximação dessa forma para alguns outros componentes que a gente vai estudar nesse curso. Então eu prefiro dar essa introdução sobre materiais P e N, né, que é muito importante, para que vocês possam entender o que tem por dentro do diodo e saber como ele funciona. E por que o diodo vai deixar passar corrente em um sentido e não no outro sentido, né? Num sentido é fácil colocar eletricidade, muito fácil. No outro sentido não é fácil colocar eletricidade. A eletricidade é bem difícil de colocar, tá? E os motivos pelo qual o diodo deixa a eletricidade passar para uma direção e não deixa a eletricidade passar na outra direção, os motivos disso são explicados por causa daquela junção PN. Por isso que muitas vezes o diodo semicondutor ele também é conhecido como diodo de junção PN, porque o diodo nada mais é do que uma junção PN lá dentro, tá? Esse mesmo diodo de junção PN também tem o nome de retificador. Vocês vão ver o porquê a gente chama esse diodo de retificador nas próximas aulas, tá? Então, fiquem atentos. Na próxima aula a gente vai estudar com calma este componente, tá?
eu vou deixar algumas atividades aqui para vocês realizarem, tá? Essas atividades são apenas a nível de revisão, não se preocupe. Espero que vocês façam e possam tirar as dúvidas, né? Comigo no chat, pode mandar uma mensagem para o coordenador do curso. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir ser atendidos e ser respondidos, tá? Então, se vocês quiserem pausar aqui o vídeo nos exercícios, podem pausar para poder fazer aqui mesmo, né? Então, se tiver um caderno aí, você pode pausar o vídeo e mandar ver nos exercícios, tá bom? Todos esses exercícios aqui, vocês conseguem fazer com isso que a gente analisou hoje, tá? É claro que algumas perguntas aqui elas podem estar formuladas de um jeitinho um pouquinho mais complicado, mas se parar para raciocinar, não é difícil não, tá bom? Você vai conseguir dar uma pausa no vídeo, ver os porquês, né? Eu sempre tento, toda hora eu tento parar no vídeo e falar assim, não, isso significa que, né? Então, assim, tentando concluir sempre em alguns slides, vocês vão conseguir enxergar nessas conclusões as respostas para a maioria dessas perguntas, tá bom? Então, se vocês quiserem dar uma pausa aí para responder, eu sugiro. Depois eu lanço o gabarito com as respostas desses exercícios para vocês compararem o que vocês fizeram e o aprendizado de vocês, tá bom? Tenham bons estudos aí, bom curso a todos, sejam bem-vindos e na próxima aula a gente se encontra, tá bom? Tchau, tchau, gente.